público assistirá à exibição de vídeo institucional. Em 2023, a lei que tornou o Brasil um país ainda mais transparente, a Lei de Acesso à Informação, completa 11 anos de vigência. A lei regulamenta o direito constitucional de qualquer pessoa, física ou jurídica, ter acesso às informações públicas dos órgãos e entidades. Instrumento fundamental para o exercício da cidadania, a Lei de Acesso à Informação permitiu conquistas importantes para a sociedade e promoveu grandes avanços nos serviços prestados pelo país à população brasileira. Mas, para chegar até aqui, foi necessário um árduo trabalho de treinamento e mudança na cultura. Em 2006, a CGU apresenta ao Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção o primeiro anteprojeto sobre acesso à informação. Em 2009, o Poder Executivo Federal apresenta ao Congresso Nacional o projeto de lei para regular o acesso à informação. Em novembro de 2011, o projeto de lei é sancionado e transformado na Lei de Acesso à Informação. Em 16 de maio de 2012, a Lei de Acesso à Informação entra em vigor, trazendo ganhos para a população, como, por exemplo, quando foi usada para garantir o direito à água no semiárido. No Nordeste, agricultores, moradores e lideranças locais utilizaram a lei para acessarem informações sobre os horários de abastecimento das cisternas e sobre a qualidade e procedência da água. Em 2013 é lançado o programa Brasil Transparente, criado pela CGU para auxiliar estados e municípios na implementação da lei. Em 2014, atingimos a marca de 200 mil pedidos de acesso à informação, vindos de mais de 4 mil municípios brasileiros e 40 países diferentes. Em 2017, atingimos a marca de 500 mil de requerimentos registrados. Em 2021, a Lei de Acesso à Informação atinge a marca de 1 milhão de pedidos. Alguns deles garantiram o direito à moradia. Nesses casos, o uso da lei permitiu a identificação de processos de regularização fundiária falhos e isso ajudou milhares de pessoas a ingressarem com novos pedidos de reconhecimento do direito de propriedade de suas casas. E o trabalho continua. Avançamos na transparência e no acesso à informação com as seguintes entregas: assinatura de decreto que aprimora as medidas de monitoramento da Lei de Acesso à Informação. Lançamento do programa Lei para Todos, que prevê a capacitação de servidores públicos. Assinatura do decreto da Política de Transparência e Acesso à Informação, que fortalece o papel da CGU na garantia da transparência no Poder Executivo Federal. Lei de Acesso à Informação. A transparência é o caminho para um Brasil melhor. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Com a palavra, a senhora Eliana Soares. Pode falar. Pode falar. A minha relação com a Lei de Acesso à Informação começou com uma luta em defesa da moradia e da população no bairro onde eu moro, em Planaltina, DF. Graças à Lei de Acesso à Informação, conseguimos comprovar que a tentativa do governo e empresários do DF de obrigar a gente a pagar pelas casas que já eram nossas era totalmente irregular. Com essa informação, fomos à Justiça, conseguimos suspender a cobrança e as ameaças de despejo que eles estavam fazendo. Também conseguimos nos organizar e ir à Justiça para pedir o reconhecimento do direito à propriedade das nossas casas. Depois disso, usamos a Lei de Acesso à Informação para tudo. Faltava farmacêutico, médico, remédio, vagas em creches,
A gente ia lá, entrava com o pedido de acesso à informação, recebia a resposta e corria para a imprensa para denunciar e pressionar o governo. A Lei de Acesso à Informação nos ajudou a deixar de ser invisíveis e nos deu força para denunciar a falta de serviços públicos aqui no DF. Mas foi em uma situação pessoal, presidente Lula, que a Lei de Acesso à Informação marcou muito a minha vida. Há pouco mais de um ano, o meu filho Mateus, de 12 anos, passou por um problema de saúde muito grave. Ele precisava fazer uma cirurgia urgente. Ele teve uma parada cardíaca e corria risco de ter uma outra. O meu filho foi proibido de fazer atividades físicas, jogar bola e até mesmo de ir à escola. Vira e mexe, ele passava muito mal e tínhamos que correr com ele para uma unidade mais próxima, onde passava a noite em observação. Foram noites de muito sofrimento. Tive muito medo de perder o meu filho. Enquanto isso, a cirurgia não saía. Foi remarcada 7 vezes. Sempre que ele dava entrada no hospital para fazer a cirurgia, mandava ele de volta para casa. Faltava algumas coisas, como catéter, anestesista, principalmente UTI pediátrica. Era sempre alguma coisa. Mesmo com decisão judicial, a gente não conseguia que a cirurgia dele fosse realizada. Então, começamos a usar a Lei de Acesso à Informação para saber se era verdade o que eles diziam para a gente. Somente com essa pressão, conseguimos a cirurgia do meu filho e colocamos fim ao sofrimento. Foi momentos muito difíceis, mas uma vez a Lei de Acesso à Informação nos ajudou a mostrar que nós, pobres, existimos e que temos o direito e eles devem ser respeitados. Com a palavra, o senhor Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Etos. Alô. Bom dia a todos, a todas, a todes. É uma honra estar aqui nesse momento. Presidente Lula, ministro Vinícius, ministro Bruno, Eliana Denise. Algumas lembranças curtas nesses 11 anos, porque o vídeo foi muito instrutivo e trouxe todo o período que a gente tem desde a criação da LAI. A LAI é uma conquista da sociedade, de toda a sociedade brasileira, e que teve a liderança e apoio, desde o início, do governo do presidente Lula. O ministro Jorge Raj e sua equipe lideraram o processo de construção e aprovação da LAI. E foi, portanto, no meu entender, na minha percepção, o início ou o aperfeiçoamento profundo dos pilares de integridade, transparência e controle social no Brasil. Eu destaco a contribuição fundamental que foi citada no vídeo do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, que debateu, sugeriu, propôs, dentro do texto apresentado pelo governo, uma série de mudanças importantes que aconteceram. E eu não podia deixar de fazer, presidente Lula, uma menção ao querido Cláudio Abramo, da Transparência Brasil, que foi incansável na luta pela aprovação da LAI.
A lei é a sustentação para a transparência e diálogo da sociedade como um todo e com o Estado. E para o setor privado, falando rapidamente sobre a importância, nós escutamos a Eliana falar da importância para o povo, para a população. O setor privado também reconhece e tem uma importância fundamental à lei. Primeiro, para conhecer e se informar das políticas públicas que estão e irão impactar especialmente as relações público-privadas. E mais do que isso, de transformar as relações público-privadas num ambiente íntegro, num ambiente transparente, num ambiente positivo. É um desafio permanente para todos nós, né? Manter um ambiente íntegro, transparente nas relações público-privadas. E agora, ministro Vinícius e sua equipe, certamente o desafio é torná-la ainda mais forte, torná-la decisiva para o controle social, para a transparência e para a democracia no Brasil, nos próximos 10 anos. Temos a certeza que seu governo, presidente Lula, será guardião, todo o governo será guardião da Lei de Acesso à Informação. Para que nunca mais a gente tenha aqui as situações que tivemos nos últimos 4 anos, que só não foram piores, porque houve uma resistência fundamental e importante da sociedade civil. Uma das primeiras tentativas de destruição da lei aconteceu nos primeiros dias de janeiro de 2019, e foi uma reação forte da sociedade civil que conseguiu interromper e resistiu a esses retrocessos. A sociedade civil, portanto, e aí eu me somo a todas as organizações que estão aqui presentes, será fundamental para que a gente mantenha, aprofunde, utilize a Lei de Acesso à Informação cada vez mais como um instrumento de diálogo, de participação e de controle social da sociedade com o Estado. Eu acho que eu posso dizer, não sei se eu vou ter usar uma expressão que certamente será utilizada várias vezes aqui. Precisamos dizer ao presidente Lula e a todos que estão aqui que a lei voltou. Criar os seus portais de dados abertos com informações detalhadas sobre suas áreas de atuação. São dados e indicadores sobre a saúde e segurança pública, sobre setores regulados da economia, contratos governamentais, arrecadação e muitos outros temas. Toda essa história, todos esses esforços nos permitem afirmar: existe um Brasil antes da lei e um Brasil depois da lei. Minhas amigas e meus amigos, não são poucas as mudanças que a Lei de Acesso à Informação e, de forma mais ampla, a cultura da transparência na gestão pública trouxeram ao Brasil. E essas mudanças podem ser vistas nas mais diversas áreas. É o caso do jornalismo. Antes da lei, poucos profissionais da imprensa tinham acesso a documentos que deveriam ser públicos. Eles dependiam, sobretudo, da boa vontade de agentes públicos que, de acordo com seus próprios critérios, decidiam o que podia e o que não podia ser demonstrado. Hoje, o jornalista pode contar com mais informações oficiais, com maior qualidade, para assim exercer melhor o seu ofício de informar a população. Do mesmo modo, foi a lei que possibilitou às entidades e movimentos da sociedade civil, em inúmeros casos, mostrar como o poder público vinha tratando os diferentes segmentos de nossa população. Violações de direitos foram identificadas e, com mobilização social, políticas públicas passaram a ser aprimoradas. Também não teríamos casos como o que foi contado pela nossa companheira Eliana. A verdade é que o acesso à informação é um direito fundamental
que ajuda o cidadão a exercer seus outros direitos. Quero, portanto, dar os meus parabéns ao ministro Vinícius de Carvalho e equipe. Vocês têm feito um extraordinário trabalho no fortalecimento da cultura da transparência no governo federal. Têm trabalhado intensamente para engajar estados, municípios e mesmo o setor privado nesses esforços. Também quero ressaltar tudo o que vocês têm feito para que a lei de acesso à informação se torne cada vez mais conhecida pela população e saber que, a exemplo do que ocorreu com a Eliana, ela pode fazer diferença em suas vidas. Amigas e amigos, a transparência, o acesso à informação e as políticas de dados abertos são aliados da vida. E todos nós que sofremos com a pandemia da Covid-19 podemos sentir isso na pele. Enquanto nossos vizinhos, amigos e parentes tinham a vida ceifada pela doença, enquanto as imagens do hospital lotados e gente sendo atendida nos corredores invadiu as telas das TVs e dos celulares, enquanto qualquer pessoa séria sabia da gravidade do que estava ocorrendo, o governo anterior tentou minimizar a situação. Informações eram sonegadas nas coletivas de imprensa. Agentes públicos eram constrangidos para não relatar o que ocorria. E até a página oficial da internet, com os dados da Covid, foi mudada para dificultar o acompanhamento pela população. A tragédia só não foi varrida para baixo do tapete porque as secretarias municipais e estaduais de saúde, no âmbito do SUS, continuaram a gerar e a tornar públicos os dados que precisávamos. Esses dados abertos possibilitaram a especialistas, à imprensa e a uma série de organizações da sociedade civil mostrarem, todos os dias, informações reais sobre a pandemia. Os atentados à transparência, contudo, não pararam por aí e foram além da área da saúde. O sigilo de 100 anos, algo que deveria ser uma exceção para proteger justificados interesses do Estado, os direitos fundamentais do cidadão, foi banalizado e profanado. Tentaram deixar a sociedade às cegas, justamente no momento em que o seu olhar era tão necessário para conter a sanha autoritária de quem estava no poder. Mas o sigilo teve pernas curtas. Uma das primeiras coisas que fiz ao assumir a presidência da República, em janeiro, foi dar à Controladoria Geral da União a missão de analisar mais de 200 casos de sigilos atribuídos pelo antigo governo. E solicitei que essa análise fosse feita sem paixões, mas de forma técnica e imparcial, em pleno respeito ao que está nas leis e na Constituição. O resultado é o que nós queríamos. O trabalho resultou na derrubada de mais da metade dos sigilos analisados. Jogou luz sobre as tragédias e os desmandos dos últimos anos. Superou interpretações equivocadas de nossa legislação. E foi além. Gerou enunciados para que não haja mais dúvidas sobre como disponibilizar ou atribuir sigilo a informações de agora em diante. Amigas e amigos, nosso povo e nossas instituições não admitem mais obscurantismo e sigilo. Estou certo de que poderemos sempre contar com a CGU, e ainda mais fortalecida e participativa, a partir do decreto que assinamos hoje, justamente quando comemoramos os 11 anos da Lei de Acesso à Informação. Esse é um dia de comemoração por tudo que já foi feito até aqui. E de celebração de uma lei que transmite uma mensagem clara a qualquer autoridade, a qualquer agente público do passado e do futuro. Não tentem lutar contra a transparência, pois ela vai prevalecer e não vai esperar 100 anos para isso. Muito obrigado. Muito bem.
Está encerrada a cerimônia. Solicitamos a todos que se mantenham em seus lugares para a saída do senhor Presidente da República.